Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre EPIs e EPCs, agora eu vou falar particularmente sobre os equipamentos de proteção coletiva, que são aqueles equipamentos indicados para a proteção do ambiente de trabalho de todos os profissionais que estão ali. Então, o que seriam esses EPCs? Extintores de incêndio, cabines de segurança tanto a biológica quanto a química, chuveiros, lava-óleos, enfim, então todos esses equipamentos eu vou tratar deles aqui nessa aula e depois então daí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, vocês tirem as dúvidas nas aulas que estão sendo ministradas pelo aplicativo Zoom. Então a gente vai começar pela cabine de segurança química ou cabine de exaustão. Ela é uma cabine indispensável, um equipamento de proteção coletiva indispensável em qualquer laboratório. Ela pode ser utilizado para fazer qualquer tipo de análise, né, desde que seja até mesmo pesagem, preparação de soluções, alguma análise que precisa que libere gases voláteis, né? Então essas cabines são adequadas para essa finalidade. E elas servem, né, elas têm um sistema de exaustão que faz com que o ar que esteja do laboratório seja sugado para elas, né? Elas têm um exaustor aqui na parte de cima e ele é passado por filtros e daí a partir disso ele é descartado para o ar atmosférico, para o ambiente, fora do laboratório, obviamente, né? Então qualquer material que se esteja trabalhando no laboratório, né, dentro dessa capela, ele vai sugar, vai subir e vai ser descartado para fora. Então, sempre que for trabalhar, a gente trabalha principalmente nas nossas aulas práticas com esses equipamentos, sempre que a gente vai trabalhar com algum ácido ou com algum solvente orgânico muito volátil, que não dê para se trabalhar com eles na bancada normal. Então a gente utiliza esse tipo de equipamento. Tá? Então eles têm uma lâmpada ali dentro, né? Para a gente poder visualizar melhor. Muitas dessas capelas são acopladas aqui, não dá para ver, mas tem aqui uma saída de gás com bico de Bunsen, que é um equipamento utilizado para produzir chama. E, enfim, né, pesagem, resíduos, ficam alguns bombonas de resíduos ficam dentro da capela para evitar então uma liberação de gases voláteis que podem contaminar as pessoas dentro do laboratório. Depois nós temos a cabine de segurança biológica, que é uma cabine utilizada para o manuseio de produtos biológicos, como culturas de micro-organismos, amostras biológicas ou amostras que contêm um material biológico que são que produzem aerosóis também, né, que são partículas, gotículas que ficam suspensas no ar. Então esses equipamentos de proteção, se protegem contra esses aerosóis, limitam a exposição do laboratorista e do ambiente e protege o experimento de contaminações do ar. Então esse tipo de cabine, né, chamadas também de cabine de fluxo laminar, ela serve mesmo para proteger o ambiente e qualquer laboratório que trabalhe com microbiologia ou com produção de materiais com risco biológico, eles têm que ter essa cabine de segurança biológica para poder trabalhar. Isso é um requisito que a Anvisa e o CTN-Bio também eles pedem para que um laboratório possa trabalhar, um laboratório que produza amostras biológicas ou que trabalhe com amostras biológicas, ele tem que ter para poder evitar a contaminação tanto do meio ambiente quanto das pessoas que trabalham nesse laboratório. E é por isso que essas capelas são utilizadas. Todas essas cabines, né, essas cabines de segurança biológicas, elas possuem lâmpada ultravioleta que emitem radiação do tipo UVC. Então lembro que isso foi falado na nossa aula, numa das nossas primeiras aulas, né, que eu falei do radiação ultravioleta, dizendo tipo A, B e C. E essa radiação ultravioleta do tipo C é a que apresenta maior atividade gemicida, sendo letal para vírus, bactérias, esporos, fungos e algas.
e alguns tipos de parasitas também. Então, sempre que se vai utilizar esse tipo de cabine, a gente mantém a lâmpada, ela tem um interruptor na parte externa dela, né, que serve para ligar a luz ultravioleta. Então a gente deixa uns 15 ou 30 minutos a lâmpada de ultravioleta ligado, para que a gente possa, né, ter certeza de que ela está estéril. E depois que a gente faz o nosso experimento, a gente sempre tem que limpar essas cabines, né? Geralmente a gente faz isso antes e depois também de utilizá-las, né? Antes para garantir que elas estão descontaminadas e depois para não deixar que nada se propague dentro delas. Então, sempre após o uso, essas cabines têm que ser descontaminadas com solução de fenol a 5% ou até mesmo etanol a 70%. Em alguns casos se utiliza também hipoclorito de sódio, uma solução de hipoclorito de sódio, ou formaldeído, glutaraldeído, que também podem ser utilizados para limpeza desses equipamentos. Mas o mais recomendado mesmo é o fenol e o etanol. E esse tipo de cabine, as cabines de segurança biológica, são divididas em 3 classes principais. As cabines de classe 1, as cabines de classe 2 e as cabines de classe 3. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias na sequência. Vamos começar então pela cabine biológica do tipo 1, ou da classe 1. Então aqui tem representado um esquema, né, mostrando uma vista lateral desse tipo de capela, onde em A a gente tem a abertura frontal, né, e a seta aqui está mostrando o ar que está entrando por ela. Em B a gente tem o cachulho envidraçado. Em C está representado o filtro de exaustão do tipo EPA. Então, EPA é uma palavra que deriva do inglês, que significa High Efficiency Particulate Arrestness. Seria mais ou menos arraste de particulados de alta eficiência. Né? Então, um funil, toda a capela de segurança biológica tem que ter esse filtro, não funil, desculpa. E em D tem um plano de exaustão, que é por onde passa o ar trazido de fora pela capela, onde ele pode ser filtrado. Tá? Então, essas cabines de segurança do tipo 1, o ar ele é sugado, né, através dessa abertura frontal, circula pelo interior. Então, se tem alguém fazendo uma análise aqui, por exemplo, produzindo aerosol e tudo mais, esse aerosol, devido ao fluxo de ar, ele não volta para o operador nem para o ambiente, ele continua seguindo até entrar nessa parte aqui, que vai ser filtrado, né, e daí depois que ele é devidamente filtrado, esses filtros EPA eles têm uma eficiência de mais de 95%, então esse ar ele pode ser então liberado para a atmosfera, para o ar ambiente, para fora do laboratório. Tá? E aí sim isso evita com que o operador se contamine com aquilo que ele esteja produzindo. São as cabines de segurança biológica mais simples, então elas não são tão eficientes para todos as amostras produzidas no laboratório, as amostras biológicas. Já a cabine biológica do tipo 2, ou da classe 2, ela é um pouco mais eficiente que as do tipo 1. Então, nesse tipo de cabine, o ar ele vai entrar, está representado aqui pela seta verde, né? Ele entra por essa cabine, por essa entrada aqui frontal, passa por um filtro do tipo EPA, né? Então ele está mostrado aqui em vermelho, a setinha mandando ele pelo filtro, que é esse daqui. Esse ar filtrado, parte dele, em torno de 70%, é recirculado, que é isso que está sendo mostrado aqui nas setas azuis, e 30% desse ar filtrado passa por mais um filtro do tipo EPA, que está representado aqui nessa parte de cima, e é então expelido para a atmosfera. Então isso tudo ele vai para fora do laboratório, não volta para o laboratório. Então ele cria como se fosse uma cortina. Esse ar que volta filtrado, né, esses 70% de ar que volta filtrado, faz como se fosse uma cortina, né, fazendo com que o que está sendo produzido aqui não permaneça dentro da capela. Então ele está sempre circulando, sempre evitando com que ele volte para o laboratório, para o ambiente externo da capela, né? E inclusive para o operador. Então isso evita, por exemplo, que o operador saia da capela contendo contaminantes
nas mãos e tudo mais. Obviamente, se ele se contaminar, ele precisa desinfetar as mãos, né? Mas isso vai evitar que eles permaneçam em qualquer superfície. Então ele fica circulando esse ar circulando, carregando, né, as partículas contaminadas, eles passam para o filtro e ficam retidas ali. Então essas cabines de segurança do tipo 2, elas são adequadas para a manipulação de agentes dos grupos de risco 2 e 3, que são aqueles, né, intermediários entre pouco perigoso e muito perigoso. Então, na maioria dos laboratórios tem esses tipos de cabine. E, além disso, essas cabines biológicas, elas são divididas em subclasses. Então, tem a classe A1, tem a classe A2, tem a classe B1, tem a classe B2. Então aqui nessa tabela ela fala um pouco sobre cada uma das subclasses, né, que se enquadram na classe do tipo 2. Então essa tabela ela mostra o tipo, e aqui tem representado o tipo A1, o tipo A2 e o tipo B2. Lembrando que o tipo B1 ele se ficaria com as características intermediárias entre A2 e B2. Tá? Então, as cabines de segurança do tipo A1, elas têm 70% de ar recirculado através do filtro e 30% do ar é exaurido para o ambiente interno através do filtro EPA. Não podem ser utilizados para radionuclídeos e substâncias químicas, porque isso pode contaminar muito o filtro, e são utilizadas principalmente para as classes de risco 1 e 2. Já as categorias, as cabines biológicas da classe 2 do subtipo A2, elas recirculam 70% do ar através do filtro EPA e 30% do ar é exaurido para o ambiente externo através do filtro EPA. E podem ser utilizados para radionuclídeos, só que, porém, eles podem ser utilizados com níveis baixos ou com baixa volatilidade e toxicidade. São recomendadas para os grupos de risco biológico 1, 2 e 3. Já as cabines de segurança biológica, né, da classe 2 do subtipo B2, elas não apresentam nenhuma recirculação de ar, ou seja, 100% do ar é exaurido através dos filtros, né? E a tubulação rígida para o ambiente externo, ou seja, então não fica o ar recirculando dentro da capela, é mandado tudo para fora. E pode ser utilizado para radionuclídeos e substâncias químicas. E são também empregadas para análises contendo agentes dos grupos de risco 1, 2 e 3. Já a cabine biológica do tipo 3 é a cabine que é utilizada para os agentes do grupo de risco 4. Então, é a cabine com maior nível de contenção e com maior nível de segurança para o operador e para o laboratório. Então, nesse tipo de cabine, o ar expelido da cabine, ele passa por um sistema de filtração com 2 filtros EPA, então esses filtros ficam aqui dentro, e atua com pressão negativa. Isso quer dizer que nenhum ar sai da cabine, a não ser pelo sistema de filtragem. Então, é praticamente impossível com que uma análise que esteja sendo feita dentro desse tipo de cabine possa voltar para dentro. Então, essas cabines são sempre muito bem testadas, né, para evitar qualquer tipo de recirculação de ar para fora da capela. E a manipulação desse tipo de cabine costuma ser realizada com essas luvas que são acopladas, luvas de borracha, né, acopladas na parte frontal da cabine. Então essa parte aqui, essa tampa, né, frontal aqui é selada, então nada do que é feito aqui dentro volta para o ambiente externo à capela. Tá? Então, obviamente, a gente vai trabalhar, vai colocar o material ali dentro e vai fazer análise e nada do que a gente fizer ali vai sair de dentro dela. E muitas dessas cabines também têm uma autoclave acoplada nela para poder esterilizar o material que a gente tira de dentro depois de fazer uma análise com um agente biológico perigoso, como os do tipo 4. Um outro tipo de equipamento de proteção coletiva, muito conhecido e muito necessário no laboratório, é o chuveiro de emergência. Então, esse chuveiro a gente tem ali no nosso laboratório de aulas práticas, né? Ele serve por caso de se acontecer algum derramamento de algum produto químico ou até mesmo incêndio, se a pessoa tiver, né, com um jaleco queimando, alguma coisa nesse sentido,
A pessoa entra embaixo aqui, liga o chuveiro e ele despeja um jato bastante forte de água. Ele sempre tem que ser instalado em local de fácil acesso, geralmente nas portas ou perto das portas, e tem que ser acionado por alavancas de mão, cotovelos ou joelhos. Então, se a gente for ver, a gente pode acionar o ligamento desse chuveiro, inclusive pelos joelhos, né? Pode ser pela mão, pelo braço, que às vezes nem sempre acontece um acidente no laboratório, as nossas mãos estão disponíveis, então ele não pode ser um chuveiro que seja acionado pelas mãos, então ele tem que ser acionado ou pelos cotovelos ou pelos joelhos. O lava-olhos é utilizado em casos de acidente na mucosa ocular, promovendo a remoção da substância e diminuindo os danos. Pode-se utilizar também frasco lava-olhos, que é esse aqui, onde a gente tem um fluxo bem forte de água, né? A gente aperta ali, coloca os olhos com alguma coisa contaminada e ele vai lavar. Ou a gente tem esses lava-olhos separados, ou esse lava-olhos que é acoplado ao chuveiro, como eu mostrei no slide anterior. Então, naquele slide, uma figura representa o chuveiro e os lava-olhos acoplados. Então, a gente vai colocar, vai baixar a cabeça aqui, vai acionar com a mão ou com o cotovelo o lava-olhos e vai vir um jato muito forte de água nos nossos olhos para tirar qualquer partícula ou qualquer substância que esteja retida nos nossos olhos. A autoclave é outro equipamento de proteção coletiva. Eu já tinha falado isso nas nossas primeiras aulas, né? Falado sobre esse equipamento. Então ele é muito utilizado principalmente quando a gente trabalha em laboratórios que ofereçam risco biológico ou que trabalham com amostras biológicas para o processo de esterilização de materiais ou resíduos produzidos nesse tipo de laboratório. Então, sempre que a gente vai fazer uma análise, né, tudo aquilo que é todo material que não antes de ser descartado ou que vai ser reutilizado depois de lavagem, por exemplo, vidrarias, eles têm que ser descontaminados dentro da autoclave. Então a gente vai colocar aqui dentro, vai selar, tem várias válvulas aqui na parte superior da autoclave, né? Ele tem um sistema para aferição de pressão e registro da temperatura, né? Então geralmente a gente ajusta isso daqui para 121 graus Celsius e um valor de pressão maior do que a pressão atmosférica, obviamente. E a gente coloca o material aqui dentro, ele vai a água até uma certa altura, né? Dá para ver que tem uma torneirinha para trocar essa água de vez em quando. Coloca o material a ser esterilizado ali dentro, deixa uma meia hora, 15 minutos ou meia hora, e depois retira e o que for ser descartado pode ser descartado, porque toda a matéria biológica, todos os micro-organismos foram desativados, foram mortos, inativados, né? E o que for material inorgânico pode ser devidamente descartado ou lavado posteriormente. A caixa de pérfuro cortantes é aquela que a gente já tinha falado também. Então ela é utilizada para descartar os resíduos pérfuro cortantes como seringas, agulhas, bisturis, qualquer tipo de lâminas, lancetas. Tá? Então a gente coloca esse tipo de material nesse descarte que é próprio para se trabalhar com pérfuro cortantes. Então recomenda-se que o conteúdo dessa caixinha, né, que tem um saquinho aqui dentro, que ele vá para a autoclave antes de ser descartado, de ser mandado por descarte final, né, para evitar futuras contaminações ou acidentes com pessoas que eventualmente vão entrar em contato com esses resíduos. Então a gente inativa os resíduos antes de descartar, de mandar para o destino final. E os extintores de incêndio, que são os equipamentos de proteção coletiva, talvez alguns dos mais indispensáveis em qualquer tipo de laboratório e em qualquer tipo de ambiente de trabalho também. Então a gente encontra esses equipamentos, né, extintores de incêndio nos nossos carros, nos prédios, em qualquer ambiente a gente encontra extintores de incêndio. E eles são classificados de acordo com o material envolvido no incêndio. Então a gente não pode usar
todo extintor para todo incêndio. A gente primeiro tem que saber como que o incêndio foi provocado, se ele pode ser, porque afinal, né, nem todo incêndio se apaga com água. Muitos, inclusive, se tornam piores quando a gente adiciona água. Então a gente tem 5 categorias de extintores, né, e são representadas por vários símbolos diferentes, né? Então a gente tem aqui o triângulo representativo do tipo A, representado também pela cor verde, tem a figurinha aqui mostrando, que são incêndios provocados por aparas de papel e por madeira também, tá? Então esses são os incêndios mais comuns que a gente pode encontrar. Outra categoria é a classe B, representado pela cor vermelha, onde são incêndios provocados por líquidos inflamáveis, como metanol, etanol, gasolina, querosene, tá? E demais solventes orgânicos. Os incêndios causados, representados, né, pela letra C e pela cor azul, são causados por equipamentos elétricos. Então, geralmente tem uma sobrecarga, né, de corrente, vai provocar um incêndio, e são representados por este símbolo. Já os incêndios representados pela letra D, pela cor amarela e por essa estrela aqui, né, são causados por materiais combustíveis. E esse tipo de incêndio é muito comum de se acontecer num laboratório de análises químicas, tá? Porque tem muitos materiais que são combustíveis e que podem pegar fogo espontaneamente no laboratório e não podem ser apagados com nenhum tipo dos outros extintores. E os incêndios do tipo K ou da classe K são representados pela cor preta e são causados por óleos e gorduras. Então vou falar um pouquinho sobre cada um deles e quando e como devem ser utilizados. Então, os incêndios da classe A são provocados pela queima de materiais sólidos inflamáveis de fácil combustão, que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Então, como exemplo, nós temos a madeira, o papel, tecidos, etc. Então, são aqueles incêndios que a gente está mais acostumado a ver em casa, por exemplo, quando se pega fogo, quando se faz fogo na lareira, né, numa churrasqueira, é esse tipo de incêndio. Os incêndios da classe B eles acontecem com materiais gasosos e líquidos inflamáveis. Então aqui nessa figura está representada um líquido que está pegando fogo. Isso aqui pode ser álcool ou querosene. Queimam somente na superfície, tá? Diferente dos incêndios da classe A, que eles queimam em profundidade também. Então esses incêndios eles só queimam na superfície enquanto tiver o material combustível sendo queimado. Eles vão durar enquanto houver esse material para que o incêndio possa continuar. Não deixam resíduos e como exemplo nós temos vernizes, álcool, cetonas e demais compostos orgânicos que podem inflamar. A classe de incêndio tipo C, esses incêndios então vão acontecer em materiais energizados, pelos quais passa corrente elétrica, como motores, transformadores, quadros de distribuição, entre outros tipos. São aqueles incêndios provocados então quando acontece uma sobrecarga, né, um curto-circuito, uma sobrecarga elétrica, que vai fazer com que haja uma chama que se espalhe muito rapidamente, dependendo dos materiais à volta, né? Então, alguns incêndios provocados em casas, em lares, né, são causados por causa de sobrecarga no circuito elétrico da casa. E os incêndios da classe D, eles ocorrem com elementos que inflamam espontaneamente. Então aqui está representado, né, nessa figura um pedaço de césio metálico. O césio é um elemento da tabela periódica, né, um elemento químico, colocado em água. Daí prestem atenção no tipo de reação química que acontece. Então, se a gente for tentar apagar um incêndio provocado por esse tipo de substância, a gente vai acabar piorando a situação. Então, esse tipo de incêndio é provocado por materiais pirofóricos, né, como magnésio, zircônio, titânio, pau de alumínio, urânio, entre outros materiais, que queimam espontaneamente. Muitos queimam, inclusive, na presença de água. E os incêndios da classe K eles vão acontecer então
quando óleos e gorduras eles se inflamam e começam a pegar fogo. Então esse tipo de incêndio é muito comum em cozinhas. Geralmente ocorre em equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras, frigideiras. Em laboratórios é comum haver banho de óleo de cozinha, o que pode gerar esse tipo de incêndio. Então aqui está representado aqui. Muitos laboratórios de síntese química, orgânica ou inorgânica, eles utilizam esse tipo de equipamento para fazer uma reação química. Então a gente coloca um banho de óleo aqui, né, porque a temperatura tem que ser maior do que 100 graus, por isso que não é o banho-maria tradicional. Então o óleo ali tem um ponto de ebulição maior do que o da água, então o que faz com que eles sejam apropriados para esse tipo de situação. Então aqui dentro do balão tem que ter uma temperatura maior do que 100 graus, então a gente utiliza banho de óleo. E geralmente, se eles forem manuseados de forma inadequada, esse tipo de equipamento pode provocar incêndios causados então por óleos ou gorduras. Então, como existem diferentes tipos de incêndios, né, existem diferentes tipos de extintores. Tá? Que usam diferentes mecanismos de extinção do fogo. Então nós temos três mecanismos principais para a extinção de incêndios. O primeiro deles é o resfriamento. Então o que acontece no resfriamento? Nesse tipo de extinção, se reduz o calor gerado pela combustão e é o método mais eficiente de extinção de incêndio. E a água é um dos agentes mais eficientes de resfriamento. Tá? Não é somente a água que acaba com o incêndio por resfriamento, mas é um dos mais utilizados. Já o método de abafamento acontece quando se retira o comburente, que é o oxigênio. Então a gente viu nas aulas anteriores que só há fogo se tiver oxigênio. Né? Então, conforme se elimina o oxigênio de perto da chama, então ela vai acabar se apagando e o incêndio vai acabar sendo contido. Então, dessa forma, retirando o oxigênio de perto da chama, abaixam-se os níveis de oxigenação e a combustão, então, ela acaba sendo diminuída. E também tem o isolamento, que é quando se isola o material combustível que poderia ser atingido pelo fogo, evitando a sua propagação. Então é como se a gente impedisse que o incêndio chegasse nele. E conforme o fogo avança, conforme ele vai chegando perto daquele material, como ele está isolado, ele não vai se incendiar. E assim a chama acaba. Então são esses os três métodos principais pelos quais os extintores agem. Então eles podem agir utilizando um ou dois desses métodos. Tá? Então os extintores, né, principais que eu vou falar agora, os tipos de extintores, né, a gente tem os extintores de água pressurizada. Então eles estão representados aqui. Esses extintores, né, se a gente for ver no rótulo deles, estão mostrados os tipos de incêndio que eles são eficazes. Então, no tipo de extintor de água pressurizada, a gente não pode jamais utilizar esses extintores para os incêndios do tipo B e do tipo C. Tá? Então, esse tipo de extintor ele age basicamente por resfriamento e é indicado para os incêndios da classe A, que são aqueles provocados por papéis, papelões, tecidos, madeira e demais materiais orgânicos combustíveis. Não pode ser utilizados em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, né? Porque ele pode causar choque também, pode acabar espalhando, né? Aumentando as chamas. E uma das desvantagens desse tipo de extintor é que ele pode danificar o material que ele atinge. Já os extintores de pó químico seco atuam por abafamento e sua ação consiste na formação de uma nuvem sobre a superfície em chamas, reduzindo o oxigênio disponível. E eles são mais utilizados para os incêndios do tipo B e incêndios do tipo C. Então exatamente aqueles tipos de incêndio que não poderia se utilizar água para apagar o fogo, né? Eles são carregados com bicarbonato de sódio e monofosfato de amônio. São indicados para as três classes, mas são mais eficientes para os tipos B e C. Devido à presença, né, de monofosfato de amônio e bicarbonato de sódio, eles vão danificar o material porque esse tipo de substância é corrosivo. Tá? E são também bastante tóxicos esse tipo de extintor. Já os extintores de espuma mecânica, eles agem tanto por resfriamento, que seria o abaixamento da temperatura,
né? E é o principal método de extinção dos incêndios da classe A, e por abafamento, que é quando a gente retira o oxigênio presente perto da chama, que seria um tipo mais específico para se extinguir incêndios da classe B. Então ele forma uma película aquosa sobre a superfície, impedindo a reignição. Não deve ser utilizado em incêndios da classe C. Então por que a gente não utiliza espuma mecânica para incêndios provocados por materiais elétricos? Porque ele contém líquidos, né? Contém água nesse tipo de material, e a gente não pode utilizar água contra incêndios provocados por equipamentos elétricos. Então, como eu falei, né, a carga deles é composta por água, um gás, que pode ser nitrogênio ou dióxido de carbono, e um filme aquoso formado por espuma. Já os extintores de dióxido de carbono, eles podem ser utilizados por incêndios da classe B e da classe C e vão agir principalmente por abafamento, expelindo dióxido de carbono, reduzindo a concentração de oxigênio no ar perto da chama. Então, como o dióxido de carbono não é comburente, se a gente projeta dióxido de carbono perto da chama, então ela vai retirar todo o oxigênio perto dela e a chama então vai se apagar. É inodoro, incolor e não conduz eletricidade. Esse tipo de material vai recobrir, esse tipo de extintor então vai recobrir o material em chamas com uma camada gasosa, isolando o oxigênio e extinguindo o incêndio. Como eu já falei, ele é indicado para incêndios do tipo B e C e pode também ser utilizado para a classe A. Não danifica o material que atinge e não pode ser usado com material leve e solto. E por quê? Porque ele, né, como vai produzir um fluxo muito grande de ar que está ali contido, ele pode acabar espalhando a chama antes de apagá-la. Então por isso que a gente não utiliza com materiais leves que estão pegando fogo. Já os extintores da classe D, eles são pouquinho diferentes daqueles que a gente estava acostumado, que são que apresentam o cilindro vermelho. Esse extintor apresenta um cilindro já amarelo, né? Ele tem essa saída que também é diferente dos outros, tá? E ele possui um agente extintor à base de cloreto de sódio. Então, esse tipo de extintor, ele apaga o fogo através de isolamento. Então, é o primeiro que usa isolamento dos que a gente viu até agora, entre o metal e o material e a atmosfera, e também age por resfriamento. Tá? Então esse agente é depositado, o agente é o cloreto de sódio, é depositado no metal em chamas através de um longo aplicador, que seria esse daqui, que promove um fluxo controlado e lento. Então o aplicador é de fácil desacoplamento e mantém o operador a uma distância segura do calor irradiado e da inalação dos gases queimados. Não pode ser utilizado por nenhum outro tipo de incêndio, ele só pode ser utilizado para incêndios da classe D, porque ele é feito somente para esse tipo de incêndio. Como eu falei antes, né, esse tipo de incêndio é provocado por materiais pirofóricos, ou seja, eles pegam fogo espontaneamente e muitos queimam, inclusive na presença de água. E como esse extintor ele tem um material diferente dos outros, ele só pode ser utilizado para combater esse tipo de incêndio. É um dos principais extintores, então, que devem estar no laboratório químico. Então a gente tem esse extintor no nosso laboratório, vocês vão ver lá, ele fica bem perto da porta, e pode ser utilizado caso ocorra algum incêndio com materiais químicos no laboratório. Já esse extintor da classe K também é diferente dos outros, né, porque ele apresenta o seu cilindro metálico, tá, diferente dos outros que a gente tinha visto. Então ele contém uma solução especial de acetato de potássio diluída em água, que quando é acionado é descarregado com jato tipo neblina. O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma, né, que provoca então esse acetato de potássio em contato com a gordura, ele vai produzir uma espuma por causa de uma reação química que acontece ali. Então é acetato de potássio, forma um sabão com a espuma, né, quando ele é adicionado, fazendo então com que o incêndio seja contido de forma mais
eficiente. É dotado de um aplicador que permite ao operador estar a uma distância segura da superfície em chamas e não espalha o óleo quente ou a gordura. Então, por isso que quando a gente tem incêndios provocados por gorduras ou óleos, uma grande quantidade, a gente não pode utilizar nenhum dos extintores de cilindro vermelho, como a gente tinha visto no início. Tá? Então, é preferível utilizar o extintor da classe K, que é esse daqui que é próprio para isso, tá? Que tem a substância acetato de potássio que vai, por reação de saponificação, produzir uma espuma, evitando que o incêndio se alastre. Então aqui a gente tem uma tabelinha resumindo cada um dos principais tipos de extintores, né? Então os extintores os incêndios da classe A, eles é recomendado que se utilize extintores do tipo água, com água pressurizada. Pó químico apenas em pequenos incêndios de superfície. Dióxido de carbono também em pequenos incêndios de superfície, principalmente quando não tem papéis, pedaços de papéis picados, porque o CO2 pode acabar espalhando esses papéis. E o de espuma mecânica também é bastante recomendado para esse tipo de incêndio. Já os extintores, os incêndios da classe B, não podem ser utilizados com água pressurizada para combatê-los, né? Porque a água vai acabar incentivando o fogo, vai acabar espalhando mais, porque ela vai acabar mandando o líquido para mais longe, fazendo com que o fogo se espalhe. Devem ser utilizados extintores de pó químico, de CO2 e de espuma mecânica. Já os incêndios causados por equipamentos elétricos da classe C, eles não podem jamais ser utilizados os extintores de água, nem de espuma mecânica, porque contém água. E para esse tipo de incêndio, então a gente utiliza os extintores de pó químico e os de CO2. Nessa tabela não estão os extintores e nem os incêndios, né, da classe D e K, porque eles são específicos cada um para o seu tipo. Então a gente não pode usar nenhum outro extintor para aqueles tipos de incêndio. Tá? Então, por enquanto, é isso. Acabou aqui essa nossa aula sobre equipamentos de proteção coletiva. Semana que vem a gente continua com a matéria. E não se esqueçam de acompanhar as aulas pelo aplicativo Zoom, que são mais encontros para tirar dúvidas. E o material também, né? Continuem lendo. Vou passar uma atividade também daqui a uma semana, para a gente poder encerrar essa primeira parte da matéria. Então, o nosso primeiro bimestre ele acaba aqui, nessa aula especificamente, e a partir da próxima semana a gente continua então com o conteúdo. Por enquanto é isso. Dúvidas, não hesitem em me procurar.